Ucrânia, ainda que seja temporário e também bem localizado, né, ali no Mar Negro, mas já conseguiu costurar algum tipo de acordo de paz para melhorar a situação justamente do comércio internacional que passa ali pelo Mar Negro. Como que isso se deu? Ótima reflexão. Acho que a minha contribuição aqui é analisar junto com você, Davi, e compartilhar aqui o seguinte. Eu acho que é, um dos fatores muito contundentes, né, da administração Trump agora, que ele talvez esteja levando muito mais tempo do que ele tinha prometido com relação a acabar com a guerra sangrenta entre a Ucrânia e a Rússia, finalmente começa a ter alguns resultados, aquilo que é positivamente uma postura muito mais assim assertiva que o Trump tomou. Eu acho que a gente está no começo do mandato dele, etc. Tal, mas aí eu acho que tem uma vitória significativa do governo Trump em ter conseguido, junto ao Zelensky e ao Putin, que seja uma trégua de 30 dias que está sendo negociada ainda pelos contatos de terrestres e, principalmente, nevralgicamente, Davi, o Mar Negro é onde toda a parte de grãos e petróleo, tanto da Rússia como da Ucrânia, circulam. E a abertura ou o armistício para evitar esse combate predador de não deixar as cargas passarem, derrota qualquer país. A Ucrânia principalmente, mas a Rússia também é muito afetada porque a Ucrânia também ataca os navios comerciantes, mercantes, etc. E tal. Eu acredito que se tem um highlight muito importante de uma vitória, entre aspas, aí do governo Trump nesse início, tem sido esse avanço entre quebrar esse gelo e fazer com que, de alguma forma, Zelensky e Putin começam a poder se conversar. Então, eu acho que é louvável e eu acho que é muito interessante o que pode vir pela frente. Sem entrar em grandes análises mais profundas e tal, mas realmente é um bloodshed, uma guerra muito sangrenta. Tanto a Ucrânia como a Rússia estão sofrendo barbaridade com seus jovens, atitudes desesperadas e desesperadoras dos dois lados. Então, qualquer trégua, por menor que seja, é muito bem-vindo e principalmente quando tem implicações positivas econômicas. Exatamente, na guerra não é bom para nenhum país. Mas até uma informação curiosa: recentemente a Ucrânia lançou um programa mundial incentivando os jovens que queiram se alistar e trabalhar para o exército ucraniano. Inclusive, uma das campanhas foi feita em português, convidando jovens que queiram se formar em áreas de tecnologia ou áreas científicas dentro do exército, obviamente voltados para a guerra, com um bom salário de 4.500 euros por mês. Então, é um programa interessante, mas isso é uma má notícia, porque isso sinaliza que o próprio país já não tem mais jovens ou já não tem mais pessoas interessadas em participar de uma guerra que se arrasta por tantos anos, né? E que só dizima o país, desanima o povo, e a gente torce para que logo, logo, de fato, essa guerra encerre, que os Estados Unidos têm esse papel importante, como sempre teve na negociação, para encerrar essa guerra em definitivo e que a gente consiga superar mais esse conflito esse ano. E aí vamos mudar um pouquinho de assunto, não mudando de assunto de conflito, conflito sempre vai ter, mas voltando aqui para terras americanas. E essa história da Tesla sendo atacada, a gente soube aí de notícias em que algumas concessionárias da Tesla estavam sofrendo alguns ataques, principalmente na Califórnia, e isso tem muito a ver com a participação direta, né, do Elon Musk, um dos proprietários da Tesla, com o governo atual, com o governo do Donald Trump. Esses ataques você acha que vai continuar? Foi algo muito pontual? O que você acredita a respeito disso? Eu acho muito interessante. Eu acho que é uma somatória de coisas. Na minha leitura do que a gente tem observado, inclusive, vou dizer, Davi, que ataques ocorreram, inclusive, no Canadá. Ataques a concessionárias e etc. e tal aconteceram lá, né? Eu acho que tem uma primeira parte da minha análise que eu acho que tem a ver com uma reação natural de, de das populações, independentes das suas veias políticas, que não eram totalmente, por exemplo,
trumpistas ou que eram mais para o outro lado, etc. e tal, que a conotação da Tesla ela tem muito a ver com sempre foi desde o início do Elon Musk uma conotação de salvaguarda do ambiente terrestre, ou seja, da parte de ESG, a parte de terra limpa, para diminuir poluição, etc. E por muito tempo o Elon Musk ele se alinhava na Califórnia lá atrás com princípios de centro-esquerda ou de centro, etc. e tal, sem entrar em qualquer política. E eu acho que tem muito a ver com esse tipo de relação a esse tipo de frustração de pessoas que realmente se sentiram desapontados pelo volume e a intensidade do envolvimento do Elon Musk com o governo. Acho que esse é um ponto que talvez justifique essa, essa, essa reação exacerbada de chegar a pontos de ataques. O próprio FBI que está querendo já caracterizar como terroristas, etc, etc. Notícias recentes, inclusive, estão colocando que o próprio Elon Musk e a Tesla estão querendo processar juridicamente algumas concessionárias na Califórnia, talvez no Canadá, etc., por ter facilitado, talvez, atos de vandalismo, etc. e tal. Esse negócio é muito sério, porque eu acho que tem muito mais um aspecto político de insatisfação de pessoas que se sentiram ou traídas ou etc., é, é, do que a razão que eu acho que é a segunda parte, que talvez você vai levantar agora, Davi, que é o grande desafio que a Tesla, como corporação e fabricante de carros elétricos, primeira e a grande crescimento, está enfrentando. Esse é talvez um tema, Davi, que se você pudesse abordar um pouco, a gente pode elaborar bastante também. Sem sombra de dúvida, Arsênio, de fato, esses ataques às concessionárias da Tesla, a marca que são considerados totalmente politizados, não há nenhum outro motivo para que isso Claro. aconteça, senão o envolvimento direto do próprio Elon Musk com o governo Trump. E isso faz com que muita gente não fique satisfeito com essa participação dele diretamente no governo e acredita que atacar as marcas, atacar as concessionárias, isso vai afetar de alguma forma a imagem da Tesla. Só que ter amigos no poder ajuda, né? Tanto é que o próprio, como você mesmo falou, o próprio FBI já está considerando isso talvez como terrorismo doméstico. Então a investigação em cima dessa situação está bem pesada aqui nos Estados Unidos. Mas isso vem muito somado também a uma queda drástica do valor das ações da Tesla no mercado. E eu acho que isso tem dois vieses diferentes. O primeiro é óbvio que quando uma empresa se aproxima muito de um governo, do poder público, ela sai do âmbito do compliance natural das empresas e ela começa a se expor às variações políticas. E isso vai afetar o humor dos investidores que querem sempre o seu dinheiro aportado numa empresa mais estável, que não está tão atrelada a questões políticas e que vai manter um crescimento nivelado. Então, há uma preocupação dessa aproximação direta do Elon Musk com o governo, quanto que isso vai afetar, de fato, a Tesla e faz com que as ações caiam. Isso é um movimento natural de mercado, aconteceria com qualquer outra empresa. Não acredito que esses ataques que, como alguns querem pintar, que estão gerando essa preocupação toda. Não é isso necessariamente, mas sim a movimentação do Elon Musk. Mas não é só aí. Tem um outro viés muito importante, que é justamente o avanço e o crescimento da indústria automotiva chinesa, principalmente de carros elétricos.